Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos aí no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos todo domingo a liturgia da palavra que é proposta para o nosso crescimento. Estamos aí no 6º domingo do tempo comum no ano C. Então hoje nós vamos meditar sobre a sorte do ímpio e a sorte do crente. A liturgia da palavra de hoje vem mostrar para nós que nós temos que escolher qual destino nós queremos para a nossa vida, para a nossa alma. E uma é a sorte do ímpio, do homem mau, e a outra é a sorte do crente, daqueles que buscam ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. A primeira leitura de hoje vem falar de como nós podemos escolher entre ser de Deus ou não ser de Deus, entre escolher em Deus ou fora de Deus, entre escolher em ter uma vida com Deus ou sem Deus. E ainda mais, escolher viver segundo a carne e confiando na carne, ou viver segundo Deus e confiando em Deus. A primeira leitura de hoje é tirada de Jeremias 17, do 5 ao 8. Ele diz o seguinte: Isto diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Então, esse versículo é muitas vezes usado por pessoas que querem generalizar a desconfiança no gênero humano, para dizer que ninguém deve confiar em ninguém. Mas nós percebemos nitidamente que não é isso. Não é uma questão de confiar ou não confiar nas pessoas, mas é uma questão aqui de confiar o destino de sua alma a alguém, ou acreditar, como dizia Pelágio, que nós podemos nos salvar por nós mesmos. Então, quando ele diz maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, esta pessoa, o profeta está dizendo, ou melhor, o Senhor, por meio do profeta, está dizendo que esta pessoa acredita que o homem pode lhe dar a vitória definitiva. Enquanto o seu coração se afasta do Senhor. E veja, e a escolha é viver segundo a carne, viver segundo os poderes, a riqueza, a influência que nós temos ou que alguém tem sobre nós, e ainda se afastar do Senhor. Ele vai dizer com quem essa pessoa se parece. A pessoa que se afasta de Deus e bota sua confiança no ser humano, como infelizmente está sendo feito nesta pandemia. O povo se afastou de Deus e colocou a confiança plena na ciência, sem compreender que a ciência é iluminada por Deus. Então confiaram apenas no homem, que é assistido na sua inteligência por Deus, e deixaram Deus de lado. E com quem é comparado as pessoas que pensam assim? Como os cardos no deserto. Ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na escuridão do ermo, em região salobra e desabitada. Porém, o homem que confia no Senhor, ele é bendito o homem que confia no Senhor,
cuja esperança é o Senhor. E ele é comparado com quem? Com o quê? Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde. Não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar seu fruto. Nós podemos ver que a sorte do ímpio, a sorte daquele que se deixa guiar e conduzir pela impressão do poder da carne, do homem, o poder político, o poder da ciência, o poder da economia, o poder que há no capitalismo, ou quem sabe até outras ideologias tão dramáticas e maléficas quanto o capitalismo desenfreado, o socialismo, o comunismo e tantos outros. E o Senhor mostra pelo Salmo de hoje que o crente, o cristão, o católico, não deve buscar estar próximo de pessoas que pensam em colocar a sua vida, o destino da sua alma, nas forças da carne. O salmista vem nos aconselhar dizendo: feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. E aqui, meus irmãos, o conselho do Salmo 1 não é generalizado de maneira indiscriminativa, como, por exemplo, muitos protestantes que não senta nem com amigos só porque não é crente, só porque às vezes é do mundo, às vezes é de outra religião, nem sentar com os amigos para conversar alguma coisa, eles conversam, eles sentam, porque eles dizem que não pode se ajuntar com os zombadores. Quando na verdade não é isso que o Senhor está falando. O Salmo é luz para entendermos a primeira leitura de hoje, para entender que aquele que coloca a sua vida, a sua confiança na carne, perecerá. Ele diz: nem se junta aos zombadores, vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus. Ele diz: nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra o seu prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ele está dizendo: aquele que não se senta com os zombadores, aquele que não se deixa conduzir pela mesma mentalidade dos mundanos, eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ele sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. A mesma coisa que é dita na primeira leitura. E o salmista continua: mas bem, outra é a sorte dos perversos, daqueles que confiam no homem, daqueles que confiam o seu destino, o destino da sua alma aos homens. Mas bem, outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Então Deus vigia o caminho dos eleitos. Deus está conosco. Existe um salmista, que vai dizer que inútil vigia o sentinela, se o Senhor não for o guarda de Israel. Inutilmente edifica o construtor, se edifica o trabalhador, se Deus não for o construtor daquela casa. Portanto, meus amados irmãos,
A segunda leitura de hoje, que é tirada da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, vai falar daqueles que colocam a confiança no Senhor, daqueles que colocam a sua confiança em Deus. E qual é o seu destino? Porém, aqueles que colocam a sua confiança no mundo, ele diz que se nós, mesmo que nós confiemos em Deus somente para este mundo, ele diz que nós seremos dignos de toda miséria, dignos de toda lamentação. Veja o que diz o apóstolo São Paulo. Eu não vou ler, ou melhor, eu não vou explicar, porque a leitura já explica aquilo que é a visão da primeira leitura e do Salmo de hoje. Quem confia na carne ou quem confia em Deus somente para as coisas da carne, deste mundo, é digno de miséria. Irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como pode alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo perecerão. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. Então, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. E nós não colocamos a nossa esperança em Cristo somente para este mundo, para viver bem neste mundo, como é feito na teologia da prosperidade anunciada, pregada, ensinada em muitas igrejas protestantes. Nós não colocamos a nossa esperança para termos riqueza nesse mundo, para termos prosperidade nesse mundo. Nós colocamos a nossa confiança no Senhor para recebermos a herança futura, como diz o Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje vem nos dar a regra de como alguém que confia no Senhor deve viver. Ele diz, naquele tempo, Jesus desceu, São Lucas capítulo 6, naquele tempo Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E levantando os olhos para o céu, para os seus discípulos, disse, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoando o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Então, as bem-aventuranças de hoje é tirada de São Lucas exatamente para fazer esse contraposto entre as bem-aventuranças, os bem-aventurados e aqueles que colocam a sua confiança na riqueza, nas coisas deste mundo. E também o Evangelho é tirado de hoje porque nós estamos no ano C, e no ano C, o Evangelho é tirado hoje de Lucas, porque nós estamos no ano C, e o ano C é o ano do evangelista São Lucas. E o Evangelho de hoje vem como que colocar uma tampa, fechar a panela daquilo tudo que foi dito pela primeira leitura, pela segunda leitura
e pelo salmo. Jesus vem dizer que aqueles que confiam no Senhor viverão desta maneira. Viverão assim como as bem-aventuranças orientam. Mas aqueles que vivem segundo a carne viverão assim como as maldições. Porque quando a palavra de Deus vai dizer, mas ai de vós, ricos, esse ai de vós, ele vem acompanhado de uma maldição. Assim você pode ver no livro do Apocalipse, quando existe os ais do Apocalipse, vem acompanhado das maldições, vem acompanhado das tribulações. E aqui Jesus diz, se você quer viver bem-aventuradamente, siga esses conselhos. Mas se você quiser depositar a sua confiança na carne, você vai sofrer o que sofrem os ricos. Os que sofrem, aqueles que se alegram. Os que sofrem, os que se alegram no mundo e com as coisas do mundo. Os que buscam os elogios dos homens. E a recompensa, tanto para um como para o outro, chegará. Portanto, meus amados irmãos, bem-aventurados aqueles que confiam no Senhor e andam nos seus caminhos. Malditos são aqueles que confiam no homem e buscam viver segundo o poder, a riqueza deste mundo, porque receberão aqui mesmo as suas recompensas, mas no céu recompensados serão aqueles que viverem bem-aventuradamente, segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Clica ali na campainha, no sininho. Depois clica na primeira opção, receber todas as notificações de vídeos novos do canal. Deus abençoe. Compartilha com teus irmãos.